Bom, pessoal, boa noite. Boa Estão me noite. ouvindo? Boa noite. Sim. Boa noite. Eu me chamo Natália Tatagiba. Atualmente eu estou como presidente, do PMI. Em nome de toda a minha diretoria, eu queria agradecer a todos vocês que estão com a gente aqui hoje. Eu acho que a gente já perdeu as contas de quantos webinars a gente já fez esse ano, né? É uma tentativa da gente contribuir, com a comunidade nesse tempo. E não estamos podendo fazer os nossos eventos presenciais, então queremos estar presente com vocês e trazendo um conteúdo relevante. Nós fizemos há uns dias atrás, né, Léo, um webinar. Verdade. E ele teve tanta aceitação, né? A gente ficou quase 2 horas falando que a gente resolveu investir nesse tema. Eu acho que ele foi super bem aceito pela nossa comunidade. E eu queria agradecer ao Léo, à Laís e à Sueli por estarem aqui com a gente hoje, né? Compartilhando um pouquinho do conhecimento deles com vocês. A mediação de hoje vai ser feita pela Kellen, ela é nossa diretora adjunta de projetos sociais aqui no PMI-DF, e eu acredito que essa é uma oportunidade para todos nós nos desenvolvermos um pouquinho nessa área. Queria deixar aqui para vocês também que no nosso chat vocês podem estar fazendo perguntas que elas serão respondidas no decorrer desse webinar, tá bom, pessoal? Agora eu deixo com a Kellen e muito obrigada. Boa noite, pessoal. Como a Natália falou, há 2 semanas nós fizemos um webinar também, e ele era sobre o desafio da transição de carreiras, né? Estão me ouvindo? Sim. Sim. E foi um sucesso, foi muito, muito legal, muito construtivo. O momento, acredito que também seja oportuno. E ficaram algumas perguntas no ar, então nós decidimos realmente, pelo pessoal, né, que estava contribuindo, estava perguntando, a gente decidiu, então, já engatar nesse segundo webinar para contribuir com a comunidade mesmo, de gerenciamento de projetos, com assuntos que sejam além do assunto propriamente dito, gerenciamento de projetos, né? E daí nós convidamos esses 3 feras aí que vão tirar as nossas dúvidas de como que a gente se posiciona aí no LinkedIn. Vou pedir para eles se apresentarem por ordem alfabética, por favor. Laís. Boa noite, gente. Eu me chamo Laís, eu sou psicóloga, atuo aí na área de gestão de pessoas há mais ou menos uns 15 anos, com todos os subsistemas, então atuo na área de recrutamento, desenvolvimento, e também utilizo muito o LinkedIn com atuações em projetos de recolocação profissional e orientação de carreira. Pode ir, Léo. Já bom? Ok, boa noite a todos. Rápido. É muito rápido. Boa noite a todos. Antes de mais nada, obrigado mais uma vez, PMI, Kellen, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos os participantes que estarem aqui. Meu nome é Leonardo Corrêa, eu também sou da área de tecnologia. Aliás, eu sou o patinho feio, né? O que eu estou fazendo aqui com 2 especialistas em pessoas? Acho que é a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo está falando, o que o Leonardo está fazendo aí? Mas a gente conversa um pouquinho mais. Eu sou da área de tecnologia, tenho 20 anos de carreira, desde 1999 estou na área. Hoje eu sou consultor. Eu tava com o meu... Pessoal, desculpa, muita gente entrando, eu estou fechando os microfones aqui. Tá. Léo, o seu microfone está fechado. Voltou. Muito importante isso. Então vou voltar. Boa noite. Ninguém ouviu nada, né? A gente ouviu você falando que era o patinho feio. Ok. Porque foi bloqueado, ok. Bom, eu tenho 20 anos de carreira na área de tecnologia.
há 7 anos eu fiz uma migração, 8 anos eu migrei de carreira dentro da área de tecnologia e me especializei em BPM e processos de gestão de serviços de TI, então ITIL, Framework ITIL. Hoje eu moro em Portugal, estou aqui próximo a Lisboa e tenho uma atividade em paralelo, algo que é uma paixão e por isso eu estou aqui hoje com vocês. Eu sou consultor de carreira e LinkedIn especializado na área de tecnologia, né? É um pouco diferente da vertente da Sueli e da Laís, mas atuo nesse mesmo desafio de apoiar os profissionais nessa plataforma. E é isso, eu vou deixar bem resumido assim. Ixi, agora me enrolei, né? Você resumindo, eu gosto de falar, vamos embora. Bom, eu sou Sueli Milanês, sou psicóloga também, eu atuo com carreira há 15 anos. E eu trabalho com o LinkedIn há 10 anos ativamente. E sempre foi para fins de recrutamento e seleção. Então, hoje eu entrego todo o meu know-how como headhunter para os meus clientes que vêm buscar consultoria em LinkedIn para recolocação e, enfim, tem várias outras funções que eu realizo, mas acho que nesse momento é mais interessante essa parte, né? Obrigada, eu estou à disposição aqui para sanar as dúvidas. Tá, pessoal, muito obrigada. Só reforçar com vocês, da gente, quem não tiver entre os comunicadores, os speakers, para a gente manter o microfone fechado, para que ocorra mais fluidez, né, no nosso webinar. E também repetir para vocês que façam suas perguntas no chat, que eles vão respondendo na medida do possível, tá? Eu queria já começar perguntando para vocês, eu falei que eu quero ser o candidato aqui, né? Quero perguntar para vocês, e o Matheus falou, Kelly, coloca eles em saia justa, então eu vou colocar, vou fazer bem o meu papel. Eu queria começar perguntando, Léo, se você puder responder para a gente, estou lá no meu LinkedIn, para começar no meu LinkedIn, o que eu faço? Eu copio o meu currículo e colo no LinkedIn, está tudo certo, e começo a conversar com a galera, como é que funciona isso aí? A gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar o webinar, né? E a Sueli já começou, já deu uma palhinha sobre o tema. Eu vou falar um pouco, mas vou deixar a Sueli também falar, a Laís, porque eu achei muito, muito bacana o que ela apresentou. A plataforma ela dá uma flexibilidade para a gente, a possibilidade de nós nos apresentarmos enquanto profissionais, mas de uma forma mais humanizada. Foi as palavras da Sueli e eu concordo. O currículo ele é muito frio, ele é texto, né? A gente não tem, a depender da sua linha de atuação, se você é um comercial, talvez você vá utilizar ali uma foto, a Sueli e a Laís podem falar até um pouco sobre isso. Pode, a depender da sua linha de atuação, utilizar uma foto, mas o currículo em si ele é texto, ele tem um padrão e um formato muito menos flexível, vamos dizer assim. O LinkedIn também não é uma rede social como o Facebook ou como qualquer outra dessas que seja uma rede social pessoal. Mas eu diria que não, você não vai ser exatamente um Ctrl-C, Ctrl-V, porque você tem como explorar mais o LinkedIn nesse sentido. Agora, de fato, aquilo que o LinkedIn, como as suas próprias seções já propõem, é basicamente uma estrutura de currículo. Então, ele pede para você trazer as suas experiências, ele pede para você trazer um mini resumo de quem você é, o que você faz, ele pede ali para você se apresentar minimamente quais são os seus conhecimentos técnicos, qual é a sua formação. Então, tem um pouco do currículo, mas não é exatamente o currículo. Eu não diria que a gente trabalha um perfil no LinkedIn exatamente como no currículo. E aí eu deixo em aberto para a Laís, para a Sueli complementar sobre isso. Tá bem, Rio? É verdade, Léo. Assim, o currículo, ele segue um padrão formalizado, né? Tem empresas, até comentei com eles antes da gente entrar, que pedem, inclusive, uma carta de apresentação. E o que no LinkedIn a gente conhece ali como resumo ou sobre, né? Agora eles atualizaram a nomenclatura, se chama sobre. E o grande diferencial desse currículo formal para o LinkedIn é que o LinkedIn é uma rede social. Ele deixou de ser uma plataforma só de divulgação de currículos, principalmente depois da aquisição pela Microsoft, e passou a ser, de fato, uma rede social. Em 2003, quando foi lançado, ele era, sim, uma fonte de encontrar profissionais apenas. Mas agora não, agora a gente se relaciona, a gente promove networking, conhece pessoas, enfim, promove negócios, não é só para recrutamento e seleção.
tem vários serviços dentro da plataforma. Então, se a gente se resume, né, ter um perfil apenas para seleção, a gente está se limitando a aproveitar todos os benefícios que aquela plataforma traz. E se pensar também como você pode explorar um pouco até da sua trajetória dentro da empresa. Tem aquela parte que você consegue, inclusive, colocar fotos. Né? Então, eu sempre, às vezes, sugiro, coloca fotos de eventos dentro da sua empresa, de cursos que você tenha participado. Então, ali você também está, como a Sueli trouxe, é uma rede social, só que você está focando aí no seu lado profissional, não é a foto do final de semana da balada. Né? Você vai estar colocando fotos que vão estar trazendo realmente esse cunho profissional. E aí você continua se relacionando com as pessoas. Isso. Tá, voltando um pouquinho só, iniciando assim pela composição, né, do perfil ali no LinkedIn, já que a gente está tocando no assunto, depois mais para frente a gente vai falar sobre network, sobre recomendações e tudo mais. Laís, você tá na divulgação, você comentou a sua frase, que as pessoas te perguntam assim, por que os recrutadores não me acham no LinkedIn? Né? Então, assim, o que a gente faz de errado, né, lá no LinkedIn, o que a gente coloca ou não coloca para que esse primeiro momento ocorra, né, desse contato? Para mim, assim, enquanto recrutadora, né, enquanto quem vai lá buscar os profissionais, a maior dificuldade que eu tenho é que as pessoas simplesmente têm um perfil no LinkedIn. Tem um perfil que ele não é atualizado há 10 anos, tem um perfil que eu coloco apenas a empresa que eu trabalhei e eu não descrevo o que é que eu fiz dentro da empresa. Na parte do que a própria Sueli trouxe, né, do sobre. Ali, gente, diga o que é que você diga o que é que você fez, o que é que você tem aí para agregar. Até porque quando a gente fala de o recrutador, mas às vezes também não é o recrutador, pode ser um parceiro, pode ser alguém que vire e que diga, olha, essa pessoa tem isso, essa pessoa faz isso, o que eu posso fazer para isso? Então, a maior dificuldade para mim, enquanto recrutadora, é as pessoas colocarem o que elas conhecem. Né? Eu não posso simplesmente dizer que eu sou uma gerente de projetos. Eu sou uma gerente de projetos e o que eu já fiz, o que eu posso ter de diferencial? A gente não pode esquecer que uma das coisas que o LinkedIn tem é a questão lá da ferramenta de pesquisa. E a pesquisa é feita por palavra-chave. Se o seu perfil não tem nada, eu não tenho como te achar. Então, isso dificulta. Então, assim, são vários detalhezinhos que a pessoa vai tendo, até porque a gente também não pode esquecer que uma das questões do LinkedIn, ele tem também a questão das nossas conexões. Né? Porque quem não usa a ferramenta premium do LinkedIn, você tem acessos, às vezes, limitados a pessoas. Quanto mais conexões eu tenho, mais fácil fica também de eu localizar pessoas. Então, isso também pode ser uma estratégia. As suas conexões, eles também podem te auxiliar nesse momento. Léo e Sueli. Complementando o que a Laís falou, justamente as palavras-chave que, para mim, como headhunter, é o que faz o diferencial. A gente vê muito, principalmente na área de TI, né, ou enfim, todas as áreas têm, mas principalmente na área de TI, as pessoas acabam não tendo a facilidade em descrever o que fazem, né? E a gente, quando recebe um perfil para fazer a seleção daquele candidato, eu recebo um perfil cheio de sopa de letrinhas, né, que a gente estava comentando aqui agora. São linguagens muito próprias da área e que a gente vai buscar por palavras-chave. Então, o caminho é exatamente esse, é digitar ali no campo pesquisar a palavra-chave, por exemplo, PHP, Enter. E ele vai me apresentar todas as opções da plataforma que tem a palavra PHP. Eu vou filtrar por pessoas, entende? Então, se você não está sendo visto, provavelmente o seu perfil não está preenchido corretamente. Então, é importantíssimo preencher todos os campos. A própria plataforma engaja você a preencher quando te chama de perfil campeão. Aquilo é uma gamificação da plataforma para você entrar no jogo, de fato, e desmistificar que aquilo é copia e cola do seu currículo. Porque é dinâmico, é diferente, né? É verdade. Eu vi recentemente um artigo que a Sueli publicou e eu gosto muito das publicações da Sueli. Vou fazer um jabá aqui. A Sueli ela tem uma produção de conteúdo muito relevante na plataforma. Inclusive, eu gostaria até de falar que eu conheci a Sueli pela plataforma.
né? E até hoje mantemos essa relação de amizade virtual. Falta o café real life. Presencial, né, Léo? Verdade. Mas eu gosto muito das publicações da Sueli, e ela recentemente publicou algo falando sobre as palavras-chave. E é algo que eu venho trabalhando bastante em todas as consultorias que eu faço com profissionais de TI. Às vezes as pessoas até preenchem esse campo abaixo do nome que existe na plataforma, no seu perfil, elas até preenchem, mas elas utilizam assim: eu sou analista financeiro na empresa tal. A empresa tal, você nunca vai ser localizado, porque o recrutador não está procurando pelo nome da sua empresa. Ele está procurando pelas suas habilidades, pela sua formação, pelos cargos em que você atua, a sua linha de carreira. Então, muitas vezes as pessoas, é comum nos perfis as pessoas colocarem: eu sou gerente de projetos na empresa XPTO. Esse campo, eu acho que foi até a Sueli que publicou isso, o perfil no LinkedIn, ele é seu, ele não é da sua empresa, ele não é do local onde você trabalha. Então, trate ele como o seu marketing, a sua forma de se apresentar numa rede social. Ele vai falar por você aonde você não pode falar por você. Ele vai dizer, ele vai falar sobre quem é você profissionalmente aonde você não pode ir. Então, tudo no perfil, e eu falo sempre isso nas consultorias, tudo, absolutamente tudo no seu perfil, ele deve convergir para aquilo que é o seu objetivo enquanto profissional, a sua carreira. A sua foto, ela tem que ser profissional, eu não digo uma foto fake, montada, mas ela tem que ser uma foto pensada na sua carreira, naquilo que você quer, como você quer se apresentar. A forma como você registra as suas palavras-chave ali, você quer ser encontrado. Por exemplo, sou um analista financeiro, eu tenho especialização em contabilidade, então você pode utilizar várias palavras ali que vão trazer as pessoas até o seu perfil, porque aquilo é uma palavra que identifica quem você profissionalmente é. Então, mais até do que preencher, de uma forma bem feita, correta. E aí é que está o grande diferencial das pessoas que conhecem o LinkedIn. Assim como a Sueli, eu estou na plataforma, eu fiz o meu cadastro em 2009 ou 2010, eu entrei. Na época, as pessoas falavam: mais um lugar para botar currículo? Não vou. Já existe plataforma Lattes, já existe isso, já existe aquilo. E na altura, eu já enxergava o LinkedIn, ele ainda não tinha esse formato que ele tem atualmente, mas eu já enxergava o LinkedIn como muito mais do que um currículo. E é isso que faz com que todos os especialistas em LinkedIn hoje, porque até engraçado, se vocês me permitem contar, eu recebi uma vez uma mensagem no LinkedIn de uma recrutadora fora de Brasília, me questionando de por que eu me apresentava como um especialista em LinkedIn se eu não tinha feito psicologia. Eu falei: olha, obrigado pelo seu interesse em entender o meu conhecimento, mas o LinkedIn é uma rede social, ela é uma plataforma, ela não é uma cadeira, uma matéria do curso de psicologia. Né? Ela não é uma matéria do curso de gestão de recursos humanos. O meu conhecimento em LinkedIn vem pela minha prática. Se você quer ser um bom piloto de avião, você tem que voar bastante para você entender como é que funciona um avião. Né? E eu estou há 10 anos atualizando a minha vida profissional nessa plataforma e também ajudando as pessoas. Mas foi muito engraçado, né? Porque esse conhecimento, como você chama a atenção? De que forma você se diferencia? Como que você refina a sua apresentação? Então, aí os especialistas para isso, para ajudar os... Léo, Kellen, posso só complementar o que ele comentou sobre o título, que é um ponto importante, porque nesse momento isso era a minha pergunta, então. E a minha é do Jonathan, eu acho. Vocês devem ter, não sei se vocês viram, enfim, né, mas eu fiz uma live esses dias com a Flávia Gamonar, que ela é a instrutora número 1 do LinkedIn no país, né, a única. Inclusive, ela revelou que a plataforma, neste momento, não está filtrando as palavras-chave pelo resumo. Ela está filtrando pelo título e pelas experiências profissionais e conteúdos. Então, o título é muito, muito importante. As pessoas precisam acreditar que aquele painel é representação do seu protagonismo na carreira e não o título que você ocupa na empresa. Porque amanhã sai e a pessoa não consegue ter autonomia para dizer quem ela era, porque ela era um título. Então, é importante que ela trabalhe quem essa pessoa é em qualquer lugar que seja, sabe? O que eu entrego aonde eu estiver. Então, esse título vai representar exatamente isso.
a especialidade dela, né? Não necessariamente você precisa dizer que é especialista em algo, né? Porque a gente sabe que para se tornar um especialista, você precisa ter uma boa bagagem na carreira, no mínimo, né? Tecnicamente falando, 7 anos de atuação naquele mesmo assunto. Mas se você sabe minimamente, tem preferência por uma atuação profissional, é isso que tem que compor o título, tá? Então, não é o cargo que você ocupa na empresa. Você vai ter uma sessão lá embaixo só para falar da empresa, botar foto, igual a Laís falou, sabe? Descrever as atividades, enfim. Mas não use a sua imagem para promover aquela empresa, a menos que isso seja um trabalho interno. Que a empresa peça a você, porque nem obrigatório pode ser, né? Eles convidam você a falar bem da empresa na rede. E aí é o que a gente vê de trabalhar a marca empregadora, né? Porque quando os funcionários falam, aquilo fortalece. Mas se você não foi solicitado, né, nesse sentido, e ainda assim tem muita paixão, você pode compartilhar conteúdos, mas não mudar o seu título. Né? Sueli, vocês três falaram bastante do conteúdo, de colocar informações lá no sobre, do título, né, o perfil, falar sobre as empresas. E aí eu tenho visto também, e é uma dúvida aqui do Leandro Leonel, e para as pessoas que estão começando a carreira agora, ou estão começando, ele está falando aqui, sou iniciante na área de TI, cursando análise e desenvolvimento de sistemas. Como deixar o perfil atrativo? Então, se ele está estagiando, e aí a gente está falando muito sobre informações, sobre, né, informações curriculares. Como que a gente pode trazer isso para esse pessoal que está entrando agora, né, no mercado de trabalho? Acho que essa é a pergunta para o Léo, né, Léo? Que trabalha mais com essas carreiras iniciais. É o que eu tenho feito esse trabalho com diversos níveis profissionais, com executivos de TI, já trabalhei com a grande massa, os analistas, os profissionais sênior, pleno da área mesmo, e tenho feito também muitos trabalhos com pessoas que estão entrando agora, né, que estão começando a sua vida profissional e querem saber como é que eu chamo a atenção. De fato, você ainda não tem histórico profissional para partilhar e para chamar a atenção, olha, eu já fiz projetos, eu já me envolvi com isso, com aquilo. Mas você consegue chamar a atenção baseado naquilo que você tem se dedicado a estudar. Os projetos voluntários, os primeiros projetos, até aqueles que você faz em casa. Olha, eu desenvolvi aqui uma coisa como um projeto pessoal, eu tenho estudado isso, então você tem como chamar a atenção baseado naquilo que você tem feito para buscar o conhecimento. E claro, se você tem estagiado, se você tem participado como voluntário de iniciativas, tudo isso está compondo a sua formação. Você tem feito cursos, para quem nunca trabalhou na área, as grandes empresas pedem no mínimo uma formação técnica naquele assunto que você se candidata a ser um estagiário. Então, eu sou desenvolvedor Java Júnior, estou começando. Pô, você tem as mínimas formações, ou você está dizendo isso baseado no conhecimento acadêmico, aquilo que você tem feito na faculdade. Então, como você chama a atenção? Eu estou iniciando a minha carreira. Você tem que preparar um perfil focado naquilo que você almeja como profissional. Né? Não dá para abraçar o mundo. Então, tem gente que pergunta assim, eu posso fazer um perfil para ser gerente júnior, posso fazer para ser desenvolvedor júnior e posso ser também... Não. Você tem que entender para onde você está caminhando. Né? Diz aquela frase bastante popular. Se você não sabe para onde está indo, qualquer vento serve. Né? Qualquer vento leva. Não dá para ser generalista. Você tem que falar, olha, eu estou me preparando, tenho estudado, tenho feito formações em Java, ou seja qual for o seu segmento, em processos, em gestão de projetos. Eu tenho participado como voluntário, vou fazer um jabá aqui, do PMI-DF, sou voluntário do PMI-DF. Eu tenho participado de projetos como voluntário, eu tenho me envolvido com as iniciativas da comunidade, tenho participado de congressos, é assim que você vai chamar enquanto profissional júnior, enquanto profissional iniciante. Tá? Você não vai ter ainda, talvez, certificações para falar, que às vezes são requisitos de mercado. Você ainda não vai ter formações completas, né? Eu ainda não acabei minha faculdade, eu ainda não tenho experiência em grandes empresas, mas olha, imagina, você quer contratar um estagiário, aí eu posso passar a bola para a Sueli e para a Laís. O que vai diferenciar 3 estagiários dentro de uma sala de espera de entrevista? Talvez seja isso. Sabe? Poxa, esse estagiário aqui, ele está focado na área, ele está estudando, está buscando, ele tem uma desenvoltura aí, são os soft skills, também vou deixar para elas falarem sobre isso.
tem uma série, um universo de coisas, mas aí eu deixo para elas complementarem, tá bem? Na questão do LinkedIn seria isso, você começar a especializar o teu perfil e mostrar aquilo que você está buscando como conhecimento, os seus projetos independentes, seus projetos pessoais, seus projetos, seu envolvimento voluntário com aquilo. Tem muita coisa boa que dá para fazer. Totalmente compreensível, né, Léo? Para quem está entrando no mercado, as empresas têm essa visão, né? De que eles estão iniciando e não vão exigir deles aquele LinkedIn mega, como é que se fala? Com várias informações, né? Já estão buscando. Queria só aproveitar. Isso. Desculpa, Kelly. Eu falei porque eu falei assim, o que diferencia 3 estagiários numa entrevista? Talvez seja isso que eles precisam trazer para o LinkedIn, não é? Eu acho que essa parte do que o Léo trouxe sobre os projetos pessoais, então isso para mim já foi diferencial num processo seletivo com gestor. Tá lá um currículo, como você falou, pobre, né? Só dizendo lá qual a faculdade que ele estudou, que ele está estudando, mas tinha um gitzinho lá. E aí o gestor falou, eu quero ver isso. E aí começou a ver, cara, você desenvolveu isso, para quê? Qual a finalidade? Então, são coisas que você vai fazendo, cara, não tenho nenhum cliente, mas o que é que eu posso fazer? Deixa eu brincar aqui mesmo, né, dentro da área, porque você vê que a pessoa está buscando entender, principalmente, o que está acontecendo na minha área, né, por onde eu posso me especializar, como o Leonardo falou. O que eu posso pesquisar? É muito importante, mesmo no início de carreira, eu começar a almejar. Quais são as empresas que eu quero trabalhar? E o que é explorado dentro dessas empresas? O que eles pedem? Né? Qual tipo de linguagem que aquela empresa usa? Para onde eu posso estar me direcionando? Então, quando eu tenho um estagiário, que eu vejo que ele já está buscando isso, que ele buscou entender essas questões, com certeza ele vai se diferenciar. Vai ser bem diferente do que aquele estagiário falou. Do que aquele estagiário que simplesmente não tem nada. Vira e fala, eu já tive um estagiário que chegou ao ponto de dizer, não, nos momentos que eu não estou fazendo nada, eu estou vendo rede social. E era rede social, Instagram, Facebook. Não era o LinkedIn. Não era nada. Assim, o gestor, ele nem conseguiu. Ele parava, ele não conseguia entender. Ele falou, você fica o quê? Você passa 5 horas do seu dia olhando a vida dos outros? Aí o menino ficou até sem graça. É mais ou menos isso, né? Então, assim, ele não estava mostrando nada do interesse dele realmente em se capacitar. Hoje, esse vai ser você demonstrar a iniciativa, a busca no que você está querendo, realmente vai fazer a diferença. Laís, a Caroline Rodrigues estava perguntando, é Laís Sanches, nossa querida convidada. Deixa eu aproveitar e perguntar, ela está aqui com a gente. Deixa eu aproveitar, Laís, e perguntar para você, a Luciana está perguntando aqui para a gente se a gente coloca as certificações lá no título do LinkedIn. Se isso é correto, não é correto, se chama realmente atenção ou não. Pela informação que a Sueli acabou de me trazer, eu infelizmente não consegui acompanhar, seria interessante, já que está puxando lá. E se a certificação, eu não sei se puxa ou não puxa aí da palavra-chave. Su, me ajude. Puxa sim, Laís, puxa. Então eu não vejo necessidade. Eu acho que no título... não. Na certificação, não. Puxa no título. Se ela escrever... só do título. Isso. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque aí vai ser o diferencial. Isso, exatamente. Tem que pensar em termos de palavras-chave, né? Eu sempre ensino o meu cliente a pensar o seguinte, senta um pouquinho aqui na minha cadeira e pensa como que você buscaria o seu perfil na internet. Quais palavras você usaria para achar o seu próprio perfil? É assim que um recrutador pensa, sabe? E aí pensa em sinônimos. Pensa em terminologias, em expressões em inglês, às vezes, né? Muitas vezes tem áreas que usam muitas expressões em inglês. Então, essas são as palavras-chave da sua função, sabe? E é assim que você vai ser encontrado. Não tem magia, sabe? Outro dia até vi alguém vendendo como configurar o robô do LinkedIn para te encontrar. Não existe isso.
O outro lado da plataforma são filtros que a gente usa no LinkedIn Recruiter. Não tem um robô que eu mando, robô, localiza aí. Não, são filtros. E os filtros vão por similaridade de perfil. Então, eu vou buscar uma certificação que tem ligada com uma formação, que está associada a uma experiência, entende? Então, a gente tem que alimentar, é um banco de dados, entende? A gente tem que alimentar de informações. Eu gostaria até, Sueli, de complementar, desculpa, Kelly, só porque Não, esse pode tema das ir. certificações, dentro da área de tecnologia, isso é muito normal, as dúvidas, né? Isso. E aí eu vou pegar esse gancho que a Sueli e a Laís acabaram de falar. Gente, o campo abaixo do seu nome é o campo onde as pesquisas vão ser indexadas. Então ali tem que estar as palavras-chave, ok? Então o que é muito comum? Os profissionais de tecnologia gostam muito disso e acham muito bonito. Põe lá o nome dele, Leonardo Corrêa, na plataforma, e aí põe vírgula, sou PMP, CBPP, APP, NPP, NDD, porque acha bonito aparecer o nome dele com um monte de certificação. E você nunca vai ser localizado por causa disso. Seu nome, o campo que indexa a pesquisa não está no seu nome, ele está no campo abaixo. Então, se você quer ser localizado pelo PMP, CBPP, APP, TTT, põe abaixo do seu nome, naquele campo ali que é o seu título profissional. Eu sou ali. Gente, mas é isso, é uma sopa de letrinhas, né? Então, e precisa ser bem distribuída, exatamente isso que o Léo está falando. Só atrapalha a sua visibilidade, né? Você colocar isso lá. Você não acaba não sendo visto. E pegando o gancho, Léo, o campo título, justamente esse que está sendo indexado agora na pesquisa, quando as pessoas usam assim, em busca de oportunidades, a procura de recolocação, em transição de carreira, perdeu. Sabe? É melhor você não fazer um perfil no LinkedIn, porque você não vai ser achado. Sabe? O título tem que ser valorizado para expor a tua experiência. Então, pensa sobre isso, porque é assim que você vai começar a ser visto. O que dá valor ao meu perfil aqui, principalmente meu título nesse momento. Depois, a carga de experiência. Sueli, a gente já começou a falar, mas eu queria aproveitar e dar uma continuidade aqui, porque você teve uma live essa semana, eu acho, semana passada, que você falava sobre LinkedIn na visão do recrutador. Não limitando a Sueli, gostaria de ouvir também a Laís e o Leonardo, mas como a live foi sua, eu queria que você desse uma visão assim para a gente do que teve lá, quais são os principais assuntos, as principais visões de vocês. Tá, eu vou te falar uma situação que eu vejo neste momento que está impactando, inclusive, um processo seletivo que eu estou conduzindo, né? A gente já falou aqui sobre o preenchimento completo das informações, que ali as experiências profissionais, isso é essencial, não tem como a gente não... a gente encontrar o candidato se ele não preencher a experiência profissional dele, e principalmente a forma de contato, gente. Como as pessoas perdem a oportunidade por não acessar a plataforma e não verem as mensagens inbox. Eu deixei ontem 10 mensagens. Eu tô neste momento recrutando. Eu deixei ontem 10 mensagens. 2 pessoas me retornaram até agora. Porque não tem telefone. Se tivesse telefone, eu tinha ligado. Mas não tem telefone. Então, a única saída que eu tenho é mandar um inbox. Então, eu tive uma vaga no final do ano passado que eu fiz todo o recrutamento pelo LinkedIn. É o que eu costumo fazer. Então, minha forma de contato também, na maioria deles, foi a mensagem inbox. 3 meses depois, o profissional me procurou. Oi, eu tenho interesse nessa vaga. Poxa vida, 3 meses depois, o recrutador já abre a vaga atrasado, sabe? Todo gerente senta na nossa mesa e fala assim, eu quero amanhã de manhã bem cedo essa pessoa trabalhando para mim. E aí, meu Deus, amanhã de manhã bem cedo? Como eu faço para falar rápido com esses candidatos, né? Então, a vaga fecha, a vaga fica em divulgação 15 dias, geralmente, gente. Não tem... A gente tem prazo para trabalhar, sabe? E para contratar tem uma folha de admissão para eu colocar essa pessoa lá entrando. Então, são 15 dias de divulgação e recrutamento e, geralmente, a entrega. Vagas mais complexas, lógico, que são negociados períodos diferentes. Laís vai poder compartilhar com isso também, que ela trabalha cada vaga cabeluda da área de TI. Então, a gente tem que considerar quanto tempo esse recrutador vai estar recrutando. Porque o recrutamento é uma coisa, a seleção é outra. Recrutar é eu ir lá em você, te prospectar para a minha vaga. E aí tem um momento que eu paro de recrutar e vou entrevistar. Eu não continuo entrevistando e recrutando. Né? Então, muitas vezes pode acontecer quando eu tenho vagas mais difíceis, né? Mas, na maioria das vezes, a gente deixou de fazer aqueles contatos e já começou com o processo seletivo.
Então, quando ele começa a olhar o LinkedIn, é tarde demais. Então, é importante deixar todos os contatos, repete o contato, sabe? Tem lá o campo informações de contato, você pode colocar no seu resumo, porque se eu estou lendo lá a tua história profissional, já vejo o contato, já vou ligar, já te convido. Então, para mim, nessa live, assim, foi uma live de 1 hora falando sobre todos esses pontos, que a maioria a gente já falou aqui, mas tem muita coisa, lógico, né? Que a gente vai falar ainda aqui, que estão nas dúvidas lá. Mas, principalmente, assim, é o preenchimento incompleto do currículo, a pessoa perde a oportunidade de ser avaliada, e o segundo ponto é a forma de contato, que não tem. Então, quem está conectado aqui com a gente, somos quantos nesse momento, né? 66. 66. Gente, vai lá dar uma olhada no seu LinkedIn nesse momento e ver se o seu telefone está divulgado. Por favor. Laís, fica à vontade. Mas não sai da live, não. Fica com o fone aí. E é não só a questão de estar, você não é só preenchido, né? Isso é importante, isso não é só preenchido, porque eu posso preencher o meu telefone e ele não estar disponível. Porque isso também tem acontecido muito. O LinkedIn hoje tem um campo lá que você consegue baixar como se fosse um currículo. E é muito, mas muito comum eu receber os currículos lá, ele é um formato até bonitinho, e quando você procura, cadê o contato? Se você não disponibilizar ele não vai aparecer também nesse currículo. E você vai enviar currículo. Eu já recebi currículos que não tinha nem telefone, e pior ainda, não tinha nem e-mail. Então, assim, quem é aquela pessoa? Se é uma pessoa tão interessante, eu vou atrás dela pelo LinkedIn. Mas se é só mais um, eu não vou. A Sueli sabe bem disso, né? A gente corre contra o tempo. Então, assim, eu quero ir para o meio mais fácil. Eu não dificulte. Só se você for aquele profissional, assim, que a gente vai ficar desesperado. Aí eu vou até você. Se não, eu quero o mais fácil. Isso aí é muito comum acontecer. Então, eu também digo isso, Sueli, se você está querendo ser achado, coloque também no sobre, porque ali vai facilitar a vida do recrutador, o seu e-mail, o seu telefone, isso sempre facilita. Essa também acho que é uma das primeiras dicas quando eu estou fazendo orientação de LinkedIn com as pessoas, que eu sempre digo. Eu digo, pelo amor de Deus, gente, faz isso porque você quer ser localizado. Se você não quer ser localizado, aí tudo bem, não bota os seus contatos. Boa. Tudo jóia? Léo, comentar? Não, eu acho que é isso, elas já falaram tudo, assim, realmente existe o campo, inclusive, para você colocar seu Skype, você colocar seu e-mail, colocar seu telefone, seu endereço, existe campo para tudo no LinkedIn. As pessoas não preenchem isso, talvez por desconhecimento, ou porque realmente não querem. Eu já vi muitas publicações no LinkedIn, mulheres falando, gente, por favor, eu sou profissional, se você quer entrar em contato comigo, que seja para assuntos profissionais, ser encantada, LinkedIn não é rede social para isso. Se às vezes é uma questão de constrangimento, não quero colocar meu telefone porque eu não quero passar por esse tipo de constrangimento, tudo bem. Mas aí eu vou pegar o gancho para falar de outra coisa. Se você não está entrando na plataforma regularmente, nem para ver os contatos inbox, né, os convites de recrutadores para participar de uma conversa, para bater um papo, então você não está utilizando o LinkedIn com todo o potencial e como ele deveria ser utilizado, porque ali é realmente uma rede social para você interagir, para você publicar, para você participar, para você curtir, compartilhar, porque você quer ser visto, você está participando de uma comunidade e ali você tem que ter ações, né? Você tem que ter regular. Eu me recordo que muitos profissionais com quem eu trabalhei falavam assim, eu tenho um perfil lá, mas eu nem entro naquilo lá. Aí quando você vai, quantos convites você tem? Umas 300 pessoas me adicionaram, eu nunca aceitei. Então, assim, não é né? Isso é muito comum, gente. As pessoas enxergam ainda o LinkedIn como um currículo online. E o LinkedIn é uma plataforma onde você quer trabalhar a sua imagem, quer trabalhar a sua carreira, então você pode publicar artigos da sua área, enfim. Então, se você não está entrando nem para responder a Sueli e a Laís, é porque o LinkedIn para você ainda é um currículo online, e aí talvez seja interessante participar mais de assuntos sobre isso. E esse é o momento de desmistificar isso, né, Léo? Porque os recrutadores estão online. Existe uma informação que talvez vocês não saibam, porque não são da área de recrutamento e seleção, nem precisariam saber, enfim, mas é que todas as plataformas de currículo são pagas. O LinkedIn é a única gratuita que nós temos para trabalhar. Então, onde é que o mundo está nesse momento recrutando, reduzindo o custo? No LinkedIn. Está todo mundo conectado.
não tem uma plataforma que seja gratuita. Eu não conheço. Se Laís conhecer, era bom compartilhar, para eu usar também. Mas a única que eu conheço é o LinkedIn. Então, é um mar de candidatos ali, sabe? Então, faz E muito como se sentido. diferencia, não é? Não é, Sueli? Como se Exatamente. diferencia no mar? Exatamente assim, você se diferencia praticando essas dicas, né? Fazendo essa mudança no seu perfil e desmistificando que aquilo é um currículo online. Ele não é. Não é um acato, não é vagas.com, não é. Eu trabalhei em uma empresa que só usava vagas.com e LinkedIn para recrutar. E aí chegava um momento que vagas.com não me atendia mais. Eu ia para onde? LinkedIn. Então, ali é inesgotável, porque por mais que você não encontre o perfil que você quer, você vai conhecer alguém que vai te indicar. Né? Assim que a gente se aproximou do Léo aqui, por exemplo, né? Eu e Laís, enfim, porque ele tem um networking muito bom de TI. Então, a gente vai até ele oferecer as nossas vagas, né? E aí, é assim que acontece, né, na rede. Se você não tá vendo as vagas, se relacione, porque as vagas estão com as pessoas nesse momento. Lembre-se, as plataformas são pagas, as empresas estão reduzindo o custo. Então, as vagas estão no boca a boca, né? E pensar sobre os relacionamentos produtivos que você tem realizado na rede. Queria aproveitar... desculpa, Laís, Não, pode... pode falar, Kelly. Não, é porque eu ia fazer uma pergunta aproveitando esse momento, mas pode concluir e aí eu já encaixo a minha pergunta. Não, é porque eu ia brincar que hoje eu vi um post de uma recrutadora que eu achei maravilhoso, porque a gente tem que ser também criativo. O post dela hoje era uma chamada ai meu Deus, do Globo Repórter, e é assim, você tem conhecimento em tal coisa, porque normalmente, né, o Globo Repórter é uma coisa diferente, então era assim, onde está os profissionais com perfil assim, assim, assim. Eu amei, porque é isso que a gente faz mesmo, é localizar. E aí, assim, não vou mais lembrar o que era, porque era algo que é diferente para mim, é do mundo da TI, mas eu não me recordo, porque não era algo comum, e eu até brinquei com ela, porque eu falei, cara, eu preciso usar, eu vou usar a sua estratégia, porque eu amei. Porque foi algo tão diferente. Aqui, eu estou até achando é aqui. Profissionais de TI que trabalhem com Domain Driving Design, DDD. Eu nunca ouvi falar nisso. Não sei se é algo novo. E era isso. Onde vivem? Como encontrá-los? Por que não me enviam seus currículos? Eu falei, gente, que postagem fantástica, porque muitas vezes é isso. Essas pessoas devem existir, elas devem estar no LinkedIn, mas elas não estão se mostrando. E a gente tem muito esse trabalho, a gente tem que ir atrás, né? É escavar mesmo. Eu tenho algumas vagas, às vezes, assim, eu abordo, a Sueli brincou aí, cara, semana passada eu abordei mais de 70 profissionais e eu não tive retorno. Aí a minha gerente falou assim: não, você não está sabendo encontrar essas pessoas, porque não é possível. Você abordou mais de 70 pessoas, eu falei, eu abordei mais de 70 pessoas. E eu não tive esse retorno, e é justamente por isso. É gente que não olha o LinkedIn, aí vai daqui a 3 meses, eu também já vivi isso, Su. De 3 meses depois, um candidato vi. Que eu normalmente até uso a estratégia quando eu estou trabalhando mais, é assim, eu fiz o contato, a pessoa não me respondeu, a gente consegue ir lá e apagar. Então, quando eu tenho um tempo, eu apago, porque eu falo, cara, agora eu também não te quero mais, não. Você não me quis quando eu te queria. Então, às vezes eu faço isso, porque realmente é difícil. As pessoas quererem ser localizadas e não utilizarem a ferramenta, né? Deixa eu fazer um comentário aqui que a Bruna fez e aproveitar para já engatar minha dúvida, que é bem parecida com a dela também. A Bruna falou assim: fiz um curso de LinkedIn e ajustei o meu perfil conforme uma orientação mais profissional. Apesar do perfil campeão, percebo que na minha rede mais próxima poucas pessoas usam de fato o LinkedIn. E aí ela fala se deve desistir de priorizar o LinkedIn na busca de recolocação. E eu queria perguntar para vocês se vocês percebem que há um descrédito dos candidatos em relação a oportunidades realmente através do LinkedIn. Eu já ouvi isso, e eu vi até a Bruna botou ela minha conterrânea, eu vi que ela botou que ela é de Salvador. Isso, a Bruna de Salvador. Eu vi que ela colocou isso. Às vezes eu acho que as pessoas comentam isso
porque elas realmente não sabem trabalhar na plataforma. Ela acha que eu fui lá e botei o meu perfil bonitinho. Pronto, acabou. E eu nunca mais fui lá, então eu entro lá uma vez por semana só para olhar. O LinkedIn, a gente está falando de uma plataforma de relacionamento. Se eu me relaciono, as pessoas vão me encontrar com a maior facilidade. Agora, a gente também não pode esquecer que tem alguns perfis, né, algum tipo de vaga, que às vezes aquela área não atua tanto. Né? Eu não conheço, porque, inclusive, há muito tempo atrás, quando eu fui fazer um profissional do LinkedIn veio para fazer uma demonstração, ele me mostrou que tinham, inclusive, naquela época, já fazem muitos anos isso, eles tinham mais de 300 manicures cadastradas na época no LinkedIn. Então, assim, não tem esse perfil que eu não possa localizar. Eu preciso entender se é só o meu perfil que eu mudei ou eu estou mudando realmente o meu comportamento em relação à plataforma. Eu acredito que o perfil e o seu posicionamento é que vão fazer a diferença. Eu brinquei que durante muitos anos eu falei, gente, eu nunca fui ranteada, né? Eu faço hunting com todo mundo e nunca fui ranteada. E eu já tive a oportunidade, no meu perfil não tem lá que eu estou procurando nada, e eu já fui ranteada algumas vezes. Depois que eu fiz várias mudanças, porque tem aquela coisa de casa de ferreiro espeto de pau, né? A gente não vai mexendo no nosso. E fui fazendo atualizações à medida. Toda vez que eu começava a fazer o de alguém, eu mudava o meu também. E depois disso, eu já fui ranteada várias vezes, sem ter lá informando que eu estou procurando alguma oportunidade. E aí já fui ranteada, assim, como o nosso foco é outro, então, assim, eu já fui ranteada para parcerias, para, às vezes, entrevista, para um profissional que quer que você faça uma publicação em algum tipo de site. Então, existe isso. Por quê? Porque eu me relaciono na rede. Então, Carol, não Laís, desiste não, tá? Não desiste, Laís. A expressão ranteada, gente, é do mundo de RH, que é o hunting. Quando a gente vai lá e absorve você de outra empresa. Eu tenho uma vaga aqui, quero tirar você daí. Então você está sendo ranteado por mim, entendeu? É uma expressão própria do mundo de RH. Obrigado, que eu já tinha tomado nota aqui. Eu ia perguntar no final, eu ia botar minha perguntinha aqui. Existe uma prática no mercado que é o hunting, né? Às vezes o headhunter, ele é contratado justamente para rantear alguém. Então, aí sim entra aquela questão da empresa, Léo, que você falou assim, às vezes o recrutador não vai buscar o nome da sua empresa, mas tem casos específicos que a empresa diz assim, o profissional daquela empresa trabalha com isso, eu quero que você busque de lá. E aí é feito o trabalho de hunting diretamente. É o que é feito com a Laís, entendeu? As pessoas estão fazendo com a Laís o tempo todo. Tem um comentário aqui do Matheus. Ele está dizendo assim, no LinkedIn tem uma área para publicação de artigos. Sabemos que empresas usam bastante espaço para estratégia de marketing e conteúdo. Como profissional, os recrutadores levam em consideração esses artigos ou ficam apenas com informações curriculares? Aí é para a Sueli e a Laís. Levam em consideração esses arquivos. A resposta certa é essa. O que acontece, tá? Quando eu vou numa rede social procurar um perfil, eu quero saber além do currículo dele. Então, eu quero saber como você se comporta. Eu quero saber o que você curte, o que você conhece, quais são os assuntos que fortalecem a tua imagem profissional que você publica. Então, se você tem a facilidade em escrever um artigo, isso para mim já gera autoridade. Porque ninguém escreve um artigo sem saber profundamente sobre o que está falando. Né? Um post de feed é um post de 1.300 caracteres. Então, ok, qualquer pessoa escreve rapidinho ali, tipo antigamente Twitter, né? Que era pouco curtinho. Agora, quem vai passar um tempo preparando um artigo e fazendo aqueles ajustes, né? Que ali você consegue fazer toda a formatação como se fosse num Word, buscando uma imagem, argumentando sobre um tema, com certeza gera autoridade. Então, se você domina muito bem um artigo, né? Tem até um cliente meu aqui que a gente fez uma consultoria terça-feira sobre o currículo dele, eu falei bem assim, anota essa informação que isso você vai publicar no LinkedIn. Então, é justamente isso. É o que você mais fala com naturalidade que você tem que escrever lá, porque vai valorizar a sua experiência profissional. Um dos indicadores do LinkedIn é fazer o fortalecimento da sua imagem profissional. E como que você faz isso? Publicando sobre o que você sabe. Endossando nas suas publicações o que você escreveu no seu perfil, na sua experiência, no seu know-how,
nas suas formações. Então, sobre o que você fala, sobre o que você é bom, é isso que você tem que postar. E isso complementa a minha avaliação quando eu vou lá no seu perfil. Eu vou olhar e falar assim, gente, ele sabe mesmo sobre PHP. Olha o que ele falou aqui, nem eu entendi. Vou chamar ele para uma entrevista. Então, exatamente isso, assim, ele vai endossar a tua experiência, a tua publicação. E um artigo, ele gera autoridade. O post de feed é relacionamento. Você está se relacionando com a sua rede, você está conversando com quem te segue, com quem você segue. Agora, artigo gera autoridade. Então, eu sempre recomendo, escreva um artigo por mês. Aí as pessoas, meu Deus, mas como é que eu vou publicar? E é assim, ó, é a mesma forma, é a mesma resposta para o cliente que está na entrevista e fala, o candidato está na entrevista e o recrutador fala assim, me fale sobre você. Aí o recrutador responde e fala assim, aí ele responde para o recrutador assim, meu Deus, falar sobre mim é tão difícil. Aí a resposta é, meu Deus, mas se você não sabe falar sobre o que você faz, quem vai saber? Então é importante você se vender, né? A seleção é uma venda de você. A gente está comprando a sua hora de trabalho. Lembra disso? Então você tem que saber vender o que você faz. Vender o que você faz no LinkedIn é escrevendo, publicando artigos, escrevendo conteúdos úteis, alimentando a sua rede e o seu público-alvo. Se você está em recolocação, seu público-alvo é quem? São os recrutadores, headhunters, decisores, gerentes de projetos que vão contratar parceiros, terceiros, outros gerentes, né? Enfim, então tem que entender o que seu público-alvo consome para você publicar o que você sabe, para atrair esse povo. Tá. Léo, queria aproveitar, então, já que a gente já está falando assim de alguns pontos, também do artigo e tudo mais, queria ouvir de vocês três, mas talvez iniciando pelo Léo, umas dicas de funcionalidades mesmo do LinkedIn. Bom, essa é a campeã, e a Sueli já falou com toda a propriedade. Artigos, conteúdo, eu acho que é uma das funcionalidades que as pessoas pouco exploram. E aquelas que exploram estão obtendo resultados disso, porque às vezes não vai ser uma contratação, uma vaga, mas vai ser um convite para palestrar, vai ser um convite para participar como professor extraordinário, professor convidado para falar da disciplina. Eu vejo quem está produzindo conteúdo de qualidade, não é só artigo, às vezes você não tem facilidade de escrever, mas você sabe gravar muito bem um vídeo curto ali que passa uma informação. Tenho visto pessoas fazerem séries de vídeos que trazem conteúdo relevante, então ela faz vídeos ali de 1 minuto para falar de alguma coisa e sai publicando, está sempre publicando. Publicação é igual marketing, é constância. Publicação você não pode, eu publiquei, já tem 6 meses que eu publiquei alguma coisa. E tem que ser relevante. E mais do que isso, tem que trazer contribuição e convergência com aquilo que é o que você está se propondo como profissional, né? Então você vai acabar, por exemplo, a Sueli está sempre publicando coisas sobre carreira, sobre LinkedIn. Acaba que a associação do nome dela, a imagem dela com aquilo que ela publica é muito forte, né? Então entenda qual é o seu perfil, entenda o que você tem a oferecer e comece a trabalhar isso. Eu diria que essa parte de publicação é muito mais forte. E olha, não fica, vou até brincar, não publica só os certificados que você conquistou, sabe? Começa a gerar conteúdo, é interessante para as pessoas também participarem disso. E deixa aberto, assim, para que elas possam trazer essa parte de contribuição também para aquilo que você está publicando. Outra funcionalidade que eu acho fantástica no LinkedIn é a parte de você criar alertas de vagas. Você pode cadastrar lá, configurar. Eu quero ser notificado toda vez que tiver uma vaga do nome financeiro, enfim, da palavra-chave financeiro. O LinkedIn vai te notificar na região, você ainda pode definir, eu quero na região de... Enfim, eu estou aqui em Portugal, estou em Lisboa. Na região de Lisboa, na região de Coimbra, você pode pré-configurar ali algumas opções e você vai ser notificado disso. Eu tenho utilizado isso muito, aliás, eu utilizei quando cheguei aqui em Portugal e me ajudou bastante, entende? Bom, eu vou deixar outras funcionalidades para a Laís e para a Sueli também comentarem, senão eu falo demais aqui. Todos os times da Epta para a gente poder receber depois. A minha funcionalidade preferida nesse momento, né? Não, mas é que na realidade é assim, a que eu mais gosto de mostrar para o meu cliente são as configurações da busca por emprego, sabe?
você está na plataforma querendo ser visto, minimamente você tem que ir lá em configurações, naquele botãozinho Eu, configurações e privacidade, escolhe lá, vai abrir um painel para você, na segunda aba tem privacidade, rola a tela até lá embaixo, vai ter assim, configurações por busca de emprego. Configura tudo aquilo, sabe? Configura tudo aquilo, porque você acaba esquecendo de configurar isso e o recrutador não vê o que você quer. A gente não tem como saber o que você quer. Então, é importante ir lá dizer, quero tais cargos, eu estou disponível para entrevista, tem lá uma forma de você deixar um comentário para o recrutador, enfim. Ele pede ali para você anexar o seu currículo em PDF, que é o currículo em PDF, que não é o seu perfil do LinkedIn, mas a plataforma, naturalmente, ela gera um PDF do seu currículo, se você não preencher isso, e coloca lá, sem as informações que a Laís comentou, sem telefone, sem e-mail, sem nada. Então, você, tendo a oportunidade de anexar o seu currículo em PDF, você garante que a sua informação vai chegar até esse recrutador. Então, essas configurações de busca por emprego, e agora ali logo abaixo do seu título também já tem uma configuração, mostra aos recrutadores o que você está buscando, né? Aí você escolhe, quero que todo mundo veja ou quero que só o recrutador veja. Então, isso para mim assim, é fantástico e é importantíssimo que você preencha se você está em busca de recolocação. Eu queria só complementar uma questão do que o Léo e a Sueli falaram, né? Eles comentaram, desculpe, sobre o artigo, sobre o feed, e às vezes até, gente, também estou sem tempo. Saiu alguma coisa sobre a minha área. Pega algum artigo interessante, compartilhe de outra pessoa. É uma rede, né? A gente está falando aí, é uma rede. A Sueli postou alguma coisa interessante, por que eu não posso repostar aquilo dela? Né, e mostrar, gente, dando todos os créditos, né? É sempre importante. Olha, a Sueli postou isso, olha que interessante. A gente está falando de rede de contato. Né? Então, isso também é uma forma que eu estou mostrando que eu estou atualizado sobre o que está acontecendo na minha área. Então, assim, o que está acontecendo de novo dentro da área de tecnologia? O que mais a gente estava aí ouvindo falar era que agora, em agosto, ia sair a LGPD. Ontem já saiu que não rola mais para esse ano, já foi para 2021. Então, assim, mostra que você está atualizado, mesmo pegando matérias de outras pessoas, citando a fonte e fontes confiáveis, né? Porque isso também você mostra que você está ali interessado e entendido sobre o que está acontecendo de atual dentro da sua área de atuação. Boa, Laís. Eu queria... Léo, me fala uma coisa aqui, você que é da TI, você vai conseguir ajudar a gente, até porque tenho essa dúvida também. Eu trabalho com projetos de TI, mas eu sou administradora, então diga aí pra gente. Eles têm uma dúvida, um mito, né, que a gente está falando aqui, a Luciana, isso é um mito? Acho que o LinkedIn funciona muito bem para a área de TI, para as demais áreas ela tem dúvida. Aproveita também, só finaliza para a gente, conta se tem algum padrão, o que escrever, o que não escrever nas postagens, já que é uma dica, uma funcionalidade importante que chama e agrega, né? E chama a atenção. Queria saber se tem algum formato específico, algum assunto. Eu sou da área de gerenciamento de projetos em TI. Eu posso publicar sobre meditação, por exemplo? Tá bem, são duas perguntas, então. A primeira Isso. é se a plataforma ela é mais favorável para quem da área de tecnologia, não é isso? Isso. Ok, quando eu entrei no LinkedIn em 2010, de fato, eu acredito que a maior parte das pessoas que estavam aderindo e criando perfis eram sim da área de tecnologia. Mas de alguns anos para cá eu acho que já não é mais. Eu acho que as pessoas existe um grande volume de profissionais da área comercial, jurídico, administrativo, enfim, tem muitas áreas, segmentos de carreira. Hoje as pessoas estão... Eu vou dar um exemplo. Aqui em Portugal, você vê os recrutadores postando, preciso de um barman. Eu fiquei assim, barman no LinkedIn? Preciso aqui eles falam empregado de mesa, garçom, é garçom. Precisamos de empregados de mesa com fluentes em inglês, espanhol, francês, garçom no LinkedIn. Então, assim, são coisas... 98% das consultorias que eu faço, os meus clientes são da área de tecnologia, porque é nisso que eu atuo há 20 anos e eu tenho essa, vamos dizer assim, a maior facilidade em orientar quem é da área de tecnologia, até por estar envolvido isso dioturnamente. Mas eu já fiz currículos para advogados que obtiveram resultados imediatos aqui. Eu fiz
perfil, currículo com advogados, fala, olha, eu sou especialista, mas estou procurando uma grande consultoria, de repente nem precisa ser uma consultoria jurídica, e eu fiz o perfil do profissional, um cliente que me acompanha há muitos anos, e ele está na Accenture, é analista jurídico, está lá há 10 anos, felizão, sempre, e eu acho que o indicador principal de qualquer especialista, ou vamos dizer assim, qualquer consultor, é realmente o retorno, o resultado que os seus clientes obtêm a partir daquele trabalho que foi feito. Não é? A Sueli postou recentemente aí o Kleber, um cliente dela, que eu tô fã dele, tô fã da Sueli, porque ela trouxe a ideia para que ele fizesse um vídeo currículo. Sim, e eu eu vi curti também. demais. Falei, nossa, Sueli, que legal, que trabalho bacana. E ele apresentou, assim, muito bem o vídeo currículo dele. Olha eu fazendo um jabá de novo aqui da Sueli. Mas eu Somos fãs. Obrigada. E eu fiz esse trabalho com um cliente da área jurídica que obteve um resultado quase que imediato e tá lá o depoimento dele. Eu gosto muito assim, as pessoas vêm voluntariamente e fazem o depoimento no seu perfil. Poxa, o trabalho que eu fiz com o Léo foi tão legal, eu tive resultado. E eu sei que a Sueli também tem esse tipo de manifestação de carinho. Enfim, então a plataforma, a primeira resposta, eu acredito que a plataforma ela já está mais heterogênea, ela era muito TI no começo, mas agora ela já está bastante variada, eu acho que todas as áreas estão aí. A segunda pergunta, se tem como eu fazer alguma coisa para diferenciar, se tem um padrão, para TI faz isso, eu acho que o que vai diferenciar são as palavras-chave, mas aí eu deixo para a Sueli, o que vai mudar de uma carreira para outra é a palavra-chave. Tem profissionais que me pedem para ajudá-las, que eu falo, olha, eu não sou especialista na sua área, mas eu vou precisar entender quais são as palavras, quais são os termos, para tentar te ajudar a criar um perfil que seja relevante na rede, para que você seja encontrado a partir dessas palavras-chave. Mas aí eu tenho que estudar a área da pessoa. Mas Léo, desculpa, a pergunta era em relação às publicações, né? Se no momento que eu estou fazendo uma publicação no feed, se tem um padrão, por exemplo, eu coloco emoji, não coloco emoji numa publicação do LinkedIn, sabe? Aí eu vou deixar para as questão de hashtag. Eu já vi muita hashtag, e assim, eu acho que a hashtag é uma funcionalidade do LinkedIn, está ali para ser utilizado. Então, eu faço publicações, às vezes, da área de processos e ponho lá BPM, CBPP, PMP, PMI, DF, eu utilizo hashtags nas minhas publicações. Mas se você utiliza emoji ou não, eu vejo, aí eu vou deixar para as recrutadoras. Elas vão dizer se eu vou usar ou não. Eu acho que para as publicações, eu acho que eu deixaria hoje para outra situação. A gente está buscando ali algo mais... Não é nem que seja tão formal, né? Mas não tão... Porque o emoji, ele traz muita ideia da descontração. Então, eu acho que eu prefiro não. Como eu disse, quando a gente está do outro lado, como recrutador, às vezes a gente precisa fazer algo criativo para chamar a atenção, né? Mas eu acho que na publicação a gente pede um tom um pouco mais de seriedade. Laís, não colocaria. Vale para chamar a atenção, eu tenho visto uma moda agora. Vale chamar a atenção do recrutador, colocando lá a música do Sidney Magal, Sueli, vale também? Tipo assim, vem em mim, Hepta, vem me recrutar, eu tô aqui dançando e te esperando, vale essas coisas assim, eu acho absurdo, mas vai que é legal, não sei. Gente. Eu já vi, mas não. Pode falar, Su. Olha, tem casos e casos. Como neste momento tá todo mundo online, eu tenho um resultado surreal que eu vi na semana passada, uma pessoa chamada Alan, que, enfim, teve lá o seu desligamento na empresa, foi lá e publicou a dor que ele sentia naquele momento e marcou bem 10 empresas que ele queria trabalhar naquele momento. E as empresas entraram em contato com ele. Então, assim, a gente tem que reinventar a forma também, né? Não é só publicar o currículo ali, porque as empresas estão online. Então, se você conversar com as empresas, elas vão conversar com você. Não significa que você está contratado, significa que você alcançou o que você queria. E aí tem que começar a estabelecer um relacionamento a partir dali. Existem estratégias lá dentro, essa é uma delas. Você se relacionar com as empresas que você quer trabalhar. Agora, hashtag são comunidades dentro do LinkedIn, né? Você pode pesquisar uma hashtag lá no pesquisar, e você vai ver a quantidade de seguidores que aquela comunidade tem. Eu chamo de comunidade porque, enfim, né?
você acaba se reunindo a um público que tem interesse, tem um interesse no mesmo tema que você. Então, se você publica e marca uma hashtag que é interessante para aquele público, vai aparecer no feed daquele público. Tem que entender qual é a sua estratégia, mais uma vez, né? Você está fazendo um desabafo e quer marcar PMIDF, vai ser bom para a sua imagem profissional? Tem que imaginar qual é a sua estratégia. Você está em recolocação, faz um desabafo, marca a empresa que você gostaria de trabalhar, vai ser bom para a sua imagem? Então, tem que analisar muito bem, com calma, né? Eu tenho visto muitos profissionais... Ontem, o dia todo eu vi muitas vezes, né? Porque o algoritmo vai apresentando para você repetidamente a pessoa que você acompanha, né? Então, para você começar a acompanhar outras pessoas ali, você tem que otimizar o seu feed. Então, repetidamente eu vi uma mesma pessoa ontem publicando, por várias vezes ela criticando muitos recrutadores, muitos processos seletivos, muitas empresas que não dão retorno, sabe? Isso é bom para a imagem dela? Se a estratégia dela é recolocação, a exposição dela não está sendo bem feita, sabe? Então, é todo um cuidado. Não existe um código de ética na plataforma. Mas vamos imaginar que a gente não tivesse o LinkedIn. Se você fosse na porta da empresa e gritasse lá com a empresa, seria bom para a sua imagem? É exatamente a mesma coisa. Está lá gritando com o recrutador, dizendo você não me deu retorno, sabe? Entra no inbox, conversa com a pessoa. Então, tudo está exposto, né? A ideia dos emojis, no meu ponto de vista, é para tornar a coisa mais humanizada, mais uma vez. Deixar a gente do lado profissional, trazendo um pouco mais essa coisa da história da gente para o dia a dia, do que simplesmente a entrega de uma experiência profissional e um currículo. Então, ali você tem a oportunidade de, sei lá, usar uma carinha feliz, triste, enfim, uma coisa leve também, né? Mas tem que olhar todo o contexto e a estratégia. É importantíssimo cuidar da imagem profissional. Ali é uma vitrine nesse momento. A palavra é bom senso, né, Sueli? Exatamente isso, Léo, porque não tem Eu ainda falo isso para meus clientes, né? Como não tem um código de ética, o que eu recomendo, sabe? O que eu recomendo e que pega mal se você o que pega mal se você fizer na rede. Essa moça, para mim, ontem, ela se queimou muito, sabe? E era uma pessoa que estava no meu radar. E eu fiquei assim, cara, como é que eu vou fazer para ajudar essa moça? Aí ontem eu voltei atrás, acho que eu não vou ajudar. Porque, veja bem, ela não quer ser ajudada, né? A gente não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Então, para ela se ajudar, o mínimo que ela deveria fazer é cuidar do que ela posta. Queria que vocês comentassem aqui, já é a segunda vez que surge sobre trabalhos voluntários. Eu, como uma amante de trabalhos voluntários, queria trazer isso aqui. O Clécio está perguntando qual a relevância de trabalhos voluntários no LinkedIn. E a Caroline, como colocar trabalhos voluntários no LinkedIn? A gente falou um pouquinho disso mais cedo, mas só dá uma colocadinha aqui para a Caroline e para o Clécio, por favor, rapidinho. Eu vou deixar, então, a Laís e a Sueli começarem e eu posso complementar, então. Para mim, é a forma como você coloca. Porque simplesmente você colocar, né, trabalho voluntário como algo que eu quero só chamar atenção, né, como tem se divulgado hoje nas mídias, né? A gente tem visto muito post em outras redes, que é aquilo, eu estou fazendo uma doação e eu estou tirando uma selfie para mostrar que eu estou fazendo. E não porque realmente vale a pena para mim fazer aquele tipo de ação. Então, eu mostrar o trabalho voluntário que eu faço, mas com qual o propósito? Então, ele estaria muito mais relacionado a isso, ao expor o porquê daquele trabalho, e não simplesmente querer me vangloriar daquele tipo de trabalho, né? Só para estar ali porque vai estar na moda. Só por isso não adianta fazer. Muito bom, é eu isso acho mesmo. Que quando você mostra o sentido, assim, vou dar um exemplo de algo que é super, assim, tipo, nada a ver, né? A minha gestora, ela gosta muito de animais. E aí ela viu que tem uma ONG que recolhe tampinhas. Simplesmente a gente começou a brincar no setor de recolher tampinhas. Recolher tampinhas, aí um dia eu peguei uma caixa de sapato, botei recolha sua tampinha aqui. Hoje contaminou pela empresa e as pessoas vão lá. Então, assim, é algo, ela não precisou, ela não quis mostrar. Foi algo que ela acredita, começou e foi disseminando,
e aí chega na segunda-feira, vem o sócio da empresa com um saquinho, dizendo, olha as tampinhas do final de semana lá em casa. Então, vai fazer muito mais sentido do que simplesmente ela colocasse lá que ela está fazendo aquilo. Então, tem que entender como você coloca. Tem empresas que consideram o trabalho voluntário como um critério de contratação, tá? Existem empresas que têm metas, inclusive, disso. Dentro do... Não sei se alguém aqui já participou de algum desafio interno nesse sentido. Eu já trabalhei em uma empresa que fazia parte do meu PDI. Eu fazia entregas com relação à minha meta de voluntariado. Inclusive, eu precisava ir até a instituição entregar todo o trabalho que foi realizado, recebia lá a cartinha e contava lá para a minha gestão. Então, faz sentido se você for contar algo dessa forma, sabe? Que você contribuiu e fez sentido para você, porque, assim, não tem que ser obrigatório. E aí, para você realizar essa indexação aqui no seu perfil, você precisa adicionar uma seção, não é uma coisa simples de fazer, não está disponível abertamente no seu perfil, você tem que adicionar uma seção. Então, quando você for no seu perfil e clicar em editar perfil, visualizar perfil, vai aparecer uma barrinha azul lá em cima e está escrito exatamente essa frase, adicionar a seção do perfil. Você vai descer essa barrinha e vai ver a informação experiência de voluntariado. Dentro disso, você vai conseguir descrever que trabalho foi esse, o que isso, né, impactou na sua carreira, enfim, quão grandioso foi isso, e principalmente para essas pessoas que estão iniciando a carreira de trabalho, como a gente comentou agora aqui recentemente, ou estão desempregadas, um trabalho voluntário mostra que você está em atividade, né, que você também tem interesse em contribuir. Não é só pelo dinheiro, né, é pelo propósito. Então, hoje, muito mais do que a gente falar em workaholic, a gente está falando em work lover. O que você continua fazendo, mesmo desempregado, que dá valor, que dá significância, né, ao que você gosta de fazer. Então, isso tem sentido quando você posta algo sobre o voluntariado. Boa, eu só quero complementar com uma coisa. Eu acho que a palavra é coerência com quem você é de verdade. A gente fala que a sua foto não tem que ser uma foto fake. Você não vai produzir um personagem que não é você, né? A Sueli fala muito disso. A verdade, né? A questão da rede permitir que você seja um relacionamento profissional mais humanizado, é você ser quem você é. Eu sempre costumo dizer isso para as pessoas. As pessoas, eu vou colocar uma roupa assim. Eu falo, não, você tem que estar bem, sim, vestido. Mas quem é você no dia a dia? Você colocaria um vestido longo de casamento? Não, então não tem como você se apresentar assim. É assim como a gente está falando de foto, a gente está falando das suas atividades profissionais que você vai dizer que realizou nas empresas. Então, eu trabalhei com uma pessoa que nada do que estava no perfil dela era a verdade. Então, o cargo dele, eu falei, mas esse era o seu cargo? Não, esse não era o meu cargo. Falei, e as suas atividades eram essas? Não, essas não eram as minhas atividades. E o seu voluntário? Não, eu fui voluntário, mas hoje eu não sou. Então, você tem que ter uma verdade, uma coerência. Se você está colocando ali, bom, tudo compõe quem você é profissionalmente. Então, esse é o Leonardo, essas são as minhas atividades, é o que eu faço, essas são as minhas atividades de voluntariado, e eu exerço aquilo é verdade. Não está lá para fazer bonito, como a Laís falou, não está lá para chamar atenção. É de fato o que eu faço. Então, mais do que ter ou não ter essa sessão no meu perfil você faz isso faz parte de quem você é. Porque a verdade, na hora que você sentar na frente da Sueli ou da Laís, elas vão saber se o que você está falando é a verdade ou você está querendo causar uma boa impressão. Então, é isso. Eu já fui voluntário no PMI-DF. Entra no meu perfil e vê se eu tá lá voluntário PMI-DF. Não tá. Não tá porque eu fiquei lá um período, eu tive um problema familiar, tive que me ausentar, pedi licença, falei com quem me convidou, expliquei a situação, eu falei, vou retirar. Eu já tinha acrescentado voluntário PMI-DF e eu não sou voluntário PMI-DF. Amo a instituição, admiro o que ela faz pela comunidade, pelos profissionais, mas eu não sou voluntário, então eu não vou ficar sustentando. Olha, o Leonardo é voluntário no PMI-DF Brasília. Que legal. Não, então a gente tem que ter a verdade. É isso que eu queria contar. Essa coisa da foto que você falou é tão real, Léo. Eu já entrevistei uma pessoa que eu chamei pelo LinkedIn, quando ela chegou eu não reconheci. Eu voltei para trás para minha sala de entrevista, fui lá no LinkedIn olhar, falei, uai, gente, quem é essa pessoa? Então, assim, a foto, ela tem que ser você indo trabalhar, não é você na festa de formatura do filho super feliz, sabe, lindamente. Então, tem que ser, assim, vai trabalhar hoje? Tira uma foto, bota lá no LinkedIn, é a sua foto de trabalho. Pronto, não tem muita coisa. E outro ponto que você tocou,
que é assim, o maior índice de reprovação em um processo seletivo é a mentira. Porque a gente sabe quando a pessoa está mentindo. Existem técnicas para a gente saber. São várias vezes a mesma pergunta sendo feita de formas diferentes. E o candidato está nervoso, ele não percebe que já respondeu outra coisa, sabe? A mentira não se sustenta. Além disso, o processo seletivo nem sempre é só a entrevista. Tem outras etapas, que aquilo vai se confirmando. Então, de repente, chega lá na referência profissional, não é nada daquilo. De repente, ele vai fazer um teste psicológico, não é nada daquilo. Então, é importantíssimo, assim, ser a realidade, né? Ser verdadeiro, você assumir a sua história. Muita gente tem dificuldade disso, eu venho falando muito isso na minha rede. Então, as pessoas precisam acreditar primeiro em si, e aí envolve muito autoconhecimento, não tem como fugir disso, principalmente nessa era que nós estamos vivendo, falando de soft skills. A história do cartão de visita já passou, a gente não quer mais saber qual é o seu título, a gente quer saber quem é você. Né? A gente contrata, sim, por caráter e demite, né, por competências técnicas, né, que é a frase do Peter Drucker, se eu não me engano. E isso está mais forte agora, sabe? A gente quer muito mais saber quem são essas pessoas de verdade, se os valores estão alinhados, se você tem propósito nisso tudo. Então, não dá para mentir quem você é. Isso não vai se vender, né? A gente não consegue vender. Imagina um vendedor vendendo o que ele não acredita. Ele não vende. Você não compra, entende? Então, é exatamente isso. E, mais uma vez, é importante. A gente está falando de rede. Então, quando a gente começa a ver a rede, você pode estar lá tentando... Só que, gente, recrutador vai atrás também antes. Então, assim, quando eu conheci a Sueli... Eu não conhecia a Sueli, mas eu conhecia várias pessoas que já tinham, inclusive, trabalhado com ela, que me falaram sobre ela. E com o recrutador, com o candidato, é a mesma coisa. No momento que ela está ali, a gente está procurando uma pessoa no LinkedIn, o LinkedIn já lhe diz quem é a outra pessoa que também é a conexão, quem é que você também conhece. E aí, informalmente, você chega lá e fala, então, Leonardo, você já trabalhou com fulaninho de tal? Porque eu vi aqui que ele disse... que conhece o pessoal, você já trabalhou com ele, você conhece quem conhece ele, e aí as histórias vão começando a se abrir, né? Não dá para sustentar aquela máscara por muito tempo. Laís, deixa eu aproveitar, eu queria te perguntar, mas tem mais 2 outros assuntos que eu quero tratar aqui com o pessoal, vocês, mas eu queria que você me respondesse rapidinho, se a questão da gente sair aceitando tudo quanto é convite que aparece, e também pedir solicitações, ou mesmo ganhar solicitações, se isso é relevante. Mais uma vez, depende, né? Eu até tive uma conversa sobre isso com a Sueli, quando a gente se conheceu, sobre isso. Quando eu comecei a utilizar o LinkedIn, eu fui um pouco mais novo do que eles, eu comecei em 2012, para mim era assim, não, eu não vou aceitar qualquer pessoa. Por que eu vou aceitar, né, pessoas que eu não conheço? E aí, depois, quando eu vim para o mundo da parte mais atuar no LinkedIn, até mesmo para atuar com a consultoria, eu comecei a entender que, sim, essas pessoas eram importantes para mim. Eu precisava ter essas conexões para o meu propósito de trabalho. Então, assim, eu costumo dizer que é sempre importante. A sua, ela fala, não, tem que aceitar todo mundo. Uma vez ela me falou. Depende do perfil. No meu perfil é o caso, mas depende muito da estratégia. Então, assim, para o meu cliente que está em recolocação, não é todo mundo nesse momento. Porque você não tem que aceitar todo mundo na sua rede se você não vai ter resultado. Gente, assim, entrar no LinkedIn não tem uma estratégia, melhor não entrar. É importante que você tenha uma estratégia. Então, se é recolocação, quem são as pessoas que você precisa se relacionar e quem é o seu público-alvo? As suas publicações irão para essas pessoas. Então, você tem que reforçar a sua imagem profissional, né? Você tem que trabalhar os relacionamentos. Então, para uma recolocação é diferente de negócios, que é o que eu e você fazemos na rede, né? Ainda assim, eu tenho algumas restrições de quem aceitar. E, principalmente, eu priorizo quem me manda um bilhetinho, sabe? Eu não saio adicionando todo mundo, porque eu gosto de me relacionar. Não sou um robô. É igual o network aqui, ó, presencial. A gente está perguntando, conversando, entrega, o outro entrega, entendeu? É uma troca. Então, você não passa na rua e conhece alguém empurrando, me conectei em você, sabe assim? Principalmente agora, né? Você vai na rua e você se apresenta para a pessoa. Oi, sou fulano, trabalho com tal coisa, queria me conectar a você porque me identifiquei com seu perfil, acho que a gente trabalha com a mesma coisa, pode ser legal, não sei o quê.
Então, tem que haver uma conexão e tem que haver uma estratégia. Então, cada caso é um caso, do meu ponto de vista, tá? Sim. Tá, Verdade. Léo, aproveitando aqui, nosso tempo já está finalizando, mas eu queria saber, rapidinho, Léo, se o LinkedIn te ajudou a fazer, aí comer pastelzinho de Belém, né? Se ele ajuda na empregabilidade da carreira internacional. Olha E aí aí depois também, deixa eu só colocar aqui que a gente já fecha com esses dois pontos, você já emenda a Sueli e a Laís já comentam também. O próximo vocês falaram tudo isso, parece simples a tarefa, mas não é simples, para a gente que está do outro lado, né? Que a gente precisa colocar tudo isso em ação. E eu queria saber o que tem no mercado, quais são as opções, as soluções para apoiar a gente a deixar e treinar, né, também o LinkedIn, mas também deixar o LinkedIn com aquele perfil que a gente queira que seja atrativo. Joguei 2 perguntas de novo, hein? Segura essa. eu começo, então? Ou a Sueli, Isso, ela... que aí você já fala da sua carreira internacional e já emenda pra gente das dicas aí. Então, ajuda sim. Eu não vim para Portugal já por meio do LinkedIn. Não foi uma proposta que surgiu no LinkedIn e eu cheguei aqui. Eu vim porque minha esposa veio fazer mestrado e já era um projeto familiar mesmo, de nós virmos. Mas o LinkedIn me ajudou já a começar a estabelecer contatos antes mesmo de chegar aqui. Então, quando eu cheguei aqui, eu pisei em Portugal, eu já tinha entrevista em várias consultorias, eu já estava a conversar com... Já entrei no modo português PT. Eu já estava conversando com vários managers de consultorias aqui. Quando você chegar aqui, vamos conversar, porque assim, uma coisa é você estar do outro lado do oceano e a outra é estar aqui. Né? Você já as empresas aqui, principalmente em Portugal, mas na Europa como um todo, elas estão indo buscar no Brasil os profissionais que não existem aqui. Então, elas fazem as buscas, sim, indexando Brasil lá pelas palavras-chave. Eu preciso de um desenvolvedor Java, de um desenvolvedor.net, gerente de projetos. Já estão buscando, sim, aqui, diretamente na plataforma. Porque, a Sueli já falou, é sem custo, é fácil, tem muitos filtros para quem tem a plataforma Premium. Então, uma plataforma, é um serviço e uma rede muito poderosa. Mas me ajudou muito e continua me ajudando. Aqui, uma vez pisando aqui e começando a trabalhar aqui, toda semana eu recebo algum convite que seja minimamente para entender qual é o meu perfil, que eles chamam aqui de enquadramento. Então, a gente queria saber o seu enquadramento. Então, como que você se posiciona, onde que você acha que pode atuar, quais são os seus skills, enfim, é isso. Então, muitas pessoas querem ser recrutadas, eu estou querendo ir para Portugal, as pessoas começam a trabalhar o seu perfil, porque eles estão buscando a nossa base no Brasil para identificar os profissionais que não existem aqui. Então, a resposta é sim, mas você precisa trabalhar o seu perfil, como a Sueli acabou de falar, com estratégia. Ok? Com estratégia. E aí tem umas diferenças. Uma vez que eu pisei aqui e comecei a entender como funciona, tem umas diferenças no Brasil em relação à nomenclatura de cargos. Se você quer ser recrutado para a Europa, para fora, em Portugal ou qualquer outro país que seja, comece a trabalhar bastante o seu perfil em inglês, comece a mostrar habilidades em idiomas, seja ele espanhol, francês, inglês, enfim, o que você tiver proficiência, mas isso é muito importante, é muito relevante. Eu demorei um tempinho a conseguir minha colocação aqui, porque não tenho proficiência no idioma inglês, e, pasmem, em Portugal você precisa falar fluentemente para poder trabalhar. Tá? O idioma, eu não vou dizer que é o idioma oficial, mas é o segundo. Se você não fala inglês aqui, é muito difícil você conseguir desenvolver. Então, comece a trabalhar o seu perfil para que você demonstre suas habilidades, seu conhecimento, seu know-how em outros idiomas. E sim, tenha estratégia. Procure aí os consultores para orientar nesse sentido. E quem ajuda... Desculpa, vai lá. Eu já fiz, inclusive, eu fiz o processo inverso. Eu já recrutei uma brasileira que estava na África do Sul. Em 2012, ela estava lá, 2012, que a gente nem usava tanto, né? E ela não era da área de TI, e ela viu a vaga, era uma vaga para uma embaixada aqui em Brasília, ela é brasiliense, mas estava morando na África do Sul e estava retornando para o Brasil. E a gente fez o processo dela todo via LinkedIn e, na época, online. O embaixador, ela quis vir para o Brasil, falou que pagava passagem,
E o embaixador falou assim, não, eu vou fazer. E ele fez o processo todo, ela foi contratada, estando em outro continente e com o processo todo virtual. Isso foi em 2012. É um exemplo. Sueli? Entretanto, eu não fui, mas tenho muitos amigos brasileiros, inclusive de Brasília aqui, que foram recrutados aí, fizeram todo o processo de migração já com visto de trabalho, com contrato assinado, então, assim, acontece mesmo, tá? Só fui complementar. Eu tive a oportunidade de também recrutar um português, o processo contrário do Léo, ele veio para o Brasil, e também foi pelo LinkedIn, tá? Foi um processo todo feito pelo LinkedIn, então realmente assim, tanto lá como aqui funciona. Dica quente, né? Você precisa criar o seu perfil em outro idioma. Não é pegar o perfil que você tem agora e apagar, não. Boa. É você ir lá nas suas configurações de privacidade e no cantinho direito ali tem a opção criar perfil em outro idioma. Você escolhe o idioma que você quer e começa a construir esse perfil. Por quê? O seu perfil original vai ser sempre em português, se você abriu ele em português. Mas se o Léo abrisse um novo perfil lá em Portugal, vamos dizer que ele está na Alemanha, né? E aí ele vai ler o LinkedIn em alemão. Então, se você quer atrair o olhar de empresas fora do país, você tem que colocar um perfil duplicado, não é o seu perfil original, é um perfil duplicado no idioma que você quer atrair. Tá? Isso tem como fazer sem ter que apagar o seu perfil original. Vejo muitas pessoas errando ali, colocando o descritivo todo no outro idioma e perdendo oportunidades em português, né? Ao invés de criar o perfil duplicado. Então, é possível fazer isso, eu ensino isso na consultoria. Você perguntou sobre consultorias. Eu faço a consultoria de LinkedIn para recolocação e também o LinkedIn estratégico, que é outro assunto. Mas, nesse momento, eu estou dando evidência ao LinkedIn para recolocação. E segunda-feira começa a minha turma de mentoria para recolocação e empregabilidade. O foco não é só LinkedIn, mas são 3 encontros só de LinkedIn. São 5 encontros, 3 só de LinkedIn. Então, primeiro encontro currículo, outros 3 de LinkedIn e o último entrevista. Quem quiser participar comigo é só ir lá no meu inbox, deixar seu interesse que eu te informo valores, enfim, a disponibilidade de vagas, porque é limitada, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Estamos aqui como a Nath bem começou, nós começamos pontualmente, então vamos encerrar pontualmente também. Agradeço muito a participação de vocês, dos speakers, agradeço a galera que participou aí freneticamente no chat, e é isso. Acho que tinha gente com o LinkedIn aberto, assim, dividindo a tela e já atualizando. Muito obrigada. Nath, passo a palavra a vocês, passo a palavra aos speakers também, né? Primeiro e depois para a Nath. Eu queria, mais uma vez, agradecer o convite, né, do PMI, aí via Natália. Foi um prazer conhecê-los. Léo, foi um prazer te conhecer, ainda que virtualmente. Su, foi muito bom te reencontrar. Verdade. Né, a gente já trocou bastante figurinha aí. E também me coloco à disposição. Já via que estavam conversando, eu já estava recebendo mensagem de pessoas me adicionando do LinkedIn. Muito bom mesmo. Aqui na tela. É verdade, aconteceu aqui também e adoro esses contatos, sabe? Eu converso com todos eles que me adicionam, pode levar um tempo e leva de verdade, mas eu gosto de conversar com todo mundo, é o meu estilo e eu acho que é isso que a rede favorece e eu gosto de priorizar isso, eu converso mesmo, tá? Então, espera que eu vou te adicionar. Mas olha, muito obrigada pelo convite, Kellen, adorei estar aqui, Natália, muito obrigada pela oportunidade. E já conhecia a Laís e Léo, então, assim, fantástico estar aqui podendo contribuir com vocês com o que eu sei. E me acompanhe nas redes, eu dou muitas orientações ali gratuitas, enfim, você pode tirar sua dúvida comigo, eu não tenho problema nenhum em conversar com você. E olha, se aproximem dos recrutadores, sabe? Tem muita gente que é estranha, que dá patada e tudo mais, mas tem muita gente que gosta dessa conversa, da aproximação com candidatos, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite. Eu também gostaria de agradecer ao PMI pela oportunidade mais uma vez, Nath, Kellen, Matheus, toda a equipe. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Eu estava aqui no telefone e eu vi eventualmente alguma mensagem no chat, mas não estava acompanhando. De antemão, peço desculpas também. Se quiserem adicionar LinkedIn e a gente conversar, eu também gosto muito da conversa.
Até convidei a Sueli e todo mundo, falei, venham para cá, vamos tomar um café comendo pastel de nata e bolinho de bacalhau, que vai ser muito bom. Se tiverem qualquer dúvida, se está nos seus projetos, nos seus planos, sair do Brasil, quiserem trocar uma experiência, eu também não sou especialista, acabei de chegar aqui, vou completar 12 meses agora, mas se você quiser trocar uma ideia, o que eu puder compartilhar daquilo que eu vivi, é um prazer. Tá bem? Muito obrigado àqueles que já adicionaram aqui também, que já falaram alguma coisa, a gente vai responder, aos poucos vai respondendo. E é isso, eu espero mesmo que a gente tenha ajudado e gerado valor na sua vida, nos seus objetivos ao participar, se inscrever nesse webinar, tá bom? Olá, pessoal, boa noite, né? Muito obrigada a todos vocês. Obrigada ao Matheus, meu diretor de comunicação. Obrigada a Kellen. Pessoal, muito obrigada mesmo. Esse é um trabalho voluntário, né? São 8h30 da noite. Agradecer ao meu time que fez tudo isso com muito carinho para vocês. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade, se relacionem. O PMI é uma instituição americana, então ele está muito acostumado a fazer esse networking, né? A nossa força. Eu digo para vocês, isso é o principal, então invistam no LinkedIn, façam conexões, conversem com as pessoas, que é isso que vai garantir a sua empregabilidade. Eu acredito muito nisso em rede, então façam isso, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Sigam o PMI-DF nas redes sociais e toda semana a gente está com um webinar novo para vocês. Pessoal, muito obrigada e um bom feriado para todo mundo.